Quero convidar vocês para vocês analisar o que eu prego, o que eu falo, o que eu levo. Convido você agora a analisar comigo o que Jesus falou em Marcos 16, versículo 15. Quando Jesus diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero convidar você a entender o que é o evangelho, a compreender qual é a missão da igreja, o que Jesus mandou a igreja fazer na terra, qual o compromisso da igreja dado por Jesus. Observação. Igreja, não instituição. É muito importante entender isso. Igreja não é instituição. O compromisso que Jesus deu foi para mim como igreja. Membros que formam essa igreja. A igreja, não uma igreja. A igreja. Só há uma igreja. Que não é uma instituição. Que não é um local, não é, de regras, de normas, sistemático, onde as pessoas estão como se fosse servindo a Deus. A igreja de Cristo são pessoas. Há um só corpo, que é a igreja, que é formada por pessoas que são membros. E quando Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, Jesus está dando essa incumbência, essa ordenança à igreja, que naquele momento ali estava representada pelos apóstolos. Mas hoje nós, como igreja, membros que somos discípulos de Cristo, temos que cumprir essa missão como luz da terra e sal. Não é dentro de uma instituição, numa vida religiosa, de testemunho religioso, de usos e costumes, de regra de trabalho, de devoção à religião. Não é isso que Jesus disse, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não é nesse contexto, não é nesse princípio de vida religiosa, de testemunho religioso. Quando Jesus diz que nós somos o sal da terra e luz do mundo, é no sentido de fazer a diferença com o conhecimento da verdade, para levar o entendimento para o povo que está nas trevas. A igreja é diferente pelo entendimento, não é pela vida religiosa. Pela vida religiosa, todos vivem nas suas religiões, todos vivem nas suas devoções, todos vivem na sua consagração, todos vivem seus usos e costumes, sua vida de santidade, de bondade, de caridade dentro da religião. Não é isso que Jesus está mandando a igreja ser diferente. É no entendimento. Nós não podemos compactuar o pensamento do religioso, dos ignorantes, dos que não têm o conhecimento de Deus. Nós não podemos compactuar o conceito, o princípio, a vida de fé que os religiosos vivem, o entendimento de Deus que os religiosos têm, porque nós temos o conhecimento da verdade em Cristo, por Cristo, na palavra de Cristo. Essa é a diferença que eu tenho que fazer diante do mundo. Não é numa vida religiosa. Porque isso o mundo vive, todos têm a sua diferença, seus usos e costumes,
suas proibições, suas regras, suas normas, suas vestes religiosas, suas determinações religiosas. O mundo vive isso. E isso não influi na vida com Deus. E isso não leva ninguém a ser santo, ou mais ou menos, diante de Deus. Isso não leva ninguém a ser de Deus, ou não de Deus. A diferença não é uma religião. Não é uma vida religiosa. A diferença é o entendimento, no conhecimento da verdade. E esse foi o compromisso que Jesus deu a nós, igreja. Não a uma instituição A, B, C, D, por aí vai. O compromisso de pregar o evangelho é meu, como membro da igreja, que sou a igreja, formo ela. O compromisso não é eu estar dentro de uma igreja, instituição, para fazer a obra da igreja, instituição, como se fosse de Deus. Eu não sou de Deus estando dentro de uma igreja, instituição, submisso às ordenanças, aos mandos, aos princípios, às doutrinas, às práticas que os homens determinam nas igrejas, instituição. Eu sou de Deus quando eu conheço a verdade para ser membro que formo a igreja. É uma só igreja, é um só corpo, que é formado por membros que estão em Cristo, na palavra de Cristo, não membros de igreja, dentro de igreja, instituição do homem, para ser igreja. Então, o que eu quero aqui esclarecer você é isso. Pregar o evangelho, irmãos, é isso. Quando Jesus disse, ide pregar o evangelho, o que é o evangelho? O que é pregar? Pregar é ensinar. Pregar não é estar criando um sensacionalismo usando a palavra dentro de igreja, nos púlpitos de igreja. Pregar não é dizer que Deus está manifestando, está criando, está operando, está fazendo. Pregar não é criar culto místico dentro de igreja. Pregar não é levar para o povo emocionalismo, satisfação, conveniente, palavras de autoajuda. Pregar é informar, é ensinar. Mas informar e ensinar o quê? É aí que entra. O que você precisa entender, o que é o evangelho. Para eu pregar o evangelho, primeiro eu tenho que conhecer o que é o evangelho para eu pregar o evangelho. As religiões evangélicas estão por aí, fazendo prosélito nos seus trabalhos de evangelização. Aí eu pergunto, é pregar o evangelho? Pregar o evangelho não é ir para a rua levar música, não é ir para a rua levar promessa de prosperidade, de vida boa, de solução de problema que Deus vai resolver. Pregar o evangelho não é ir para a rua com um bocado de gente distribuindo panfleto, folhete e dizendo Jesus te ama, Jesus te ama. Dentro desses panfletos, as pessoas que entregam não sabem nem o conteúdo do que está ali. As pessoas que entregam os panfletos, a literatura, não sabem nem o que está ali, não conhecem. Pregar o evangelho é você ir a uma pessoa, a duas ou a três, a quantas você tiver oportunidade, seja onde for, informar as boas novas. O evangelho são boas novas de salvação. O que é essas boas novas? É a informação que mostra ao homem a esperança, o caminho, a saída, a solução, o meio para ele chegar a Deus. Por onde e como? As boas novas é o evangelho. E esse evangelho convida o homem pecador a se arrepender. Não é ir para uma igreja para Deus mudar a vida dele. A mensagem do evangelho é arrependei-vos, para que depois do arrependimento, estando em Cristo, aí Deus opere a graça dele na vida do pecador perdido, julgado e condenado. O evangelho mostra ao pecador o meio da absolvição, da justificação, da salvação. E você tem que levar essa informação, esse conteúdo, esse conhecimento para o povo, explicando, ensinando, para o povo entender. Não é um misticismo, não é uma promessa de emoção, de solução de problemas deste mundo. O evangelho não é isso.
Jesus disse, quem crê nele tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O evangelho é levar para o povo essa mudança, essa transformação, essa bênção. A mudança da situação que o homem se encontra, saindo da morte e vindo para a vida. Diz aí, irmão. A gente vai para 502, diga ela para o rapaz da tarde, proteção, por favor. A mudança é essa. Eu não sei se tem alguém lá. Ela não chegou ainda não. Eu vou ligar para confirmar. Essa é a mudança que você tem que ter. Que você tem que levar para o povo. A mudança que Deus quer fazer na vida das pessoas. Pronto, irmão, aguarda aí que ela não está aqui não. Daqui a pouco ela chega aí. Essa é a mudança que Deus quer fazer na vida do povo. Vocês estão entendendo, irmãos? Quero dizer a você que você tem que entender o que é o Evangelho. O Evangelho não é essa manifestação religiosa que vive o povo nas igrejas evangélicas, nas religiões católicas, espírita. O espírita está lá fazendo a sua obra de evangelização, mas eles estão levando a informação do evangelho para o povo? Não. Eles estão lá fazendo a campanha do quilo. Eles estão lá evangelizando o povo, dando seus folhetes. Mas eles estão pregando o evangelho? Os evangélicos estão lá, na rua, fazendo os cultos, as campanhas evangelísticas, os shows gospel. Eles estão pregando o evangelho? Então não. Eles estão levando a mensagem do evangelho? Então não. O que eles estão levando é atração para o povo. É promessa que o evangelho não faz para o povo. Convidar o povo a ser adepto a uma religião, para Deus mudar a vida dele, para Deus dar o que ele quer, para ele ser próspero, para ele ter bênção, para ele parar de sofrer, para ele não ter problema mais no casamento, para Deus abrir porta de emprego, para Deus resolver problema na família. Isso não é pregar o evangelho. Isso não é pregar o evangelho, irmãos. Quando Jesus disse, ide e pregai o evangelho, esse ide não é um ide submisso a uma igreja, é o ide submisso a Cristo. Aí as pessoas, não importa, não, mas o povo só sabe, diz, o povo entende que pregar o evangelho é você estar numa igreja fazendo o trabalho evangelístico de uma igreja. Isso é fazer a obra de Deus. Meu irmão, fazer a obra de Deus não é isso. Obra de Deus não é obra de igreja. Obra de Deus é Cristo. É anunciar a Cristo ao mundo. É ensinar a graça de Deus, o amor de Deus. O que Cristo representa para o mundo, enviado por Deus. Isso é fazer a obra de Deus. Levar para o povo o evangelho. É isso. As boas novas de salvação. Pregar o evangelho é levar as boas novas de Deus ao mundo. Que boas novas são essas? Que o homem alcança salvação não é estando dentro de igreja, não é guardando sábado, não é sendo batizado, não é sendo religioso, não é cumprindo regra, meta e ordenança de religião. O homem é salvo por crer em Jesus, porque a salvação não é através de uma obra de igreja, é através de Cristo, da obra salvífica, redentora, de Cristo enviada para o homem através do Pai. A obra de Deus é Cristo. O povo está pregando isso para o mundo? Tá não. Está ensinando o povo, não, a minha religião é a verdadeira. A minha igreja é a verdadeira. Você só é salvo se estiver na igreja. Você só é salvo se estiver obedecendo à igreja. Não pode cortar o cabelo, não pode usar brinco, não pode usar maquiagem, não pode fazer isso, não pode comer aquilo, porque se comer não é salvo. Olha para aí. Isso é o evangelho? Isso é aprender de Cristo dentro das igrejas? O povo está sendo formado o quê? Robôs, discípulos, propriedades, dominados por homens dentro do sistema igreja, religião. O povo não está aprendendo de Cristo. Qual é o entendimento do povo de ser de Deus, de estar salvo, de estar em Deus? Se não estiver na igreja, se não se vestir como a igreja manda, se não guardar as regras e as devoções à igreja, não é de Deus, está afastado. É ou não é assim? Qual é a esperança do povo de uma vida com Deus? É em Cristo ou é na igreja?
Porque muitos entendem, se não estiver na igreja, não é de Deus. Se sair de igreja, está desviado de Deus. Se não estiver cumprindo a obrigação e vivendo as ordens, os mandos, as tarefas, se consagrando e devotando as obrigações de igreja, está afastado de Deus. É isso ou não é que o povo entende? O evangelho ensina isso? Então, pregar o evangelho é você mostrar ao mundo a verdade de Deus. Convidar a humanidade ao arrependimento. Foi isso que Pedro fez. Atos 2, 37. Foi isso que Paulo fez pregando o evangelho. Atos 17, 30 e 31. Olha a mensagem de Pedro. Atos 2, 38. Arrependei-vos para que sejam batizados e em nome de Jesus recebam o perdão de pecado. Pedro não disse, venha para a igreja porque Deus vai mudar a tua vida. Venha para a igreja para Jesus transformar o teu viver. Não. Olha a mensagem que Paulo pregou. Atos 17, 31 e o 30. Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia que vai julgar a humanidade. Arrependam-se, arrependam-se. Isso é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é advertir o povo do juízo. Pregar o evangelho é mostrar ao povo o caminho, a porta, a esperança para Deus. Não é uma igreja, não é uma religião, não é uma vida devota, escravo dentro de obrigação religiosa. É uma vida em Cristo, na palavra de Cristo, crendo em Cristo, andando pela fé em Cristo, andando praticando a vontade e a palavra de Cristo, andando alegrando-se no Senhor e na esperança de Cristo, não dentro de vida religiosa. Seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela espírita, testemunha de Jeová, mormon, nenhuma dessas vidas religiosas leva o homem a Deus. A vida com Deus é em Cristo, na palavra de Cristo, guardando a doutrina de Cristo. Fazendo isso, te salvarás. É isso que a palavra nos ensina. Pregar o evangelho é isso, irmão. É combater o falso ensino. É combater a ideia de Deus errada que o povo está sendo formado dentro de igreja. É combater a doutrina herética que o povo está sendo instruído dentro de igreja. Pregar o evangelho é levar a verdade de Cristo, a doutrina de Cristo, contrariando todo o ensino errôneo. Isso é pregar o evangelho, é ensinar o mundo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é igreja nem religião, amém?